Bom, agora eu vou trazer aqui o Emerson Wesley Dias, né, Juca? Vamos lá? Radar Paulista apresenta Momento o Inédito Viável, com Emerson Wesley Dias. Tá com a gente aqui o Emerson Wesley Dias, hoje terça-feira, dia do quadro Momento o Inédito Viável. Muito boa noite, obrigado pela presença, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. E o que você traz pra gente discutir aqui, pra abrir o debate nesta terça-feira, Emerson? Ô Renato, a gente tinha combinado aqui há um tempo atrás de falar sobre o FIB, né, o Índice de Felicidade, o FIB, né, Felicidade Interna Bruta, que é o índice que contrapõe o PIB, né, o Produto Interno Bruto, que é que está lá no botão. Uhum. E aí, recobrando aqui a minha viagem ao botão em 2012, né, eu fui anotando alguns pontos e trouxe aqui a composição do FIB e também alguns comentários para a gente bater esse papo. Bacana, hein, Emerson? Na verdade, então, quer dizer que eles têm, só para deixar claro aqui para os nossos ouvintes, né, às vezes eles não acompanharam aquela ocasião que você falou, felicidade interna bruta, né, uma coisa que é parecida com o PIB, exato, uma dimensão mais espiritual, vamos dizer assim. Ela, na realidade, é o seguinte, né, o PIB, ele é um indicador econômico, né, tanto é que a composição dele é o que foi consumido, né, internamente, o que foi comprado, mais o que foi investido pelo governo, mais o que foi importado, menos o que foi exportado. Então, é contrário, né? Mais o que foi exportado, menos o que foi importado. Então, é um indicador econômico. O FIB, ele é um indicador que vai além só do econômico. Ele abarca também o social, né? Que aí tem a ver com pessoas, e o ambiental. Como ele foi criado lá no Butão em 72, então ele foi um indicador que, embora o Butão seja um país budista, ele também quis trazer alguns aspectos espirituais. Mas o mais interessante que eu vejo do FIB é que ele não é um indicador que você aplica somente num país, por exemplo, budista como o Butão, né? Enfim, ele traz um aspecto espiritual, mas ele não define, não tem uma marcação religiosa em relação a ele. E ele está muito dentro daquilo que foi chamado nos anos 90 do Triple Bottom Line, né, que é o People, Planet and Profit, né, que é pessoas, planeta e dinheiro, lucro, que é o Triple Bottom Line, que é essa onda que é o tripé da sustentabilidade, que é você desenvolver o lado econômico, o lado social e o lado ambiental, né? Você preserva o ambiente, porque senão você não vai ter de onde tirar, né? Uhum. Então o FIB, ele foi, olha só, 72 já é quase 50 anos, aí, né? 40 e poucos anos. E ele diz o seguinte, o FIB ele tem 9 perspectivas que são importantes para você conseguir fazer a medição, né? A primeira delas é bem-estar psicológico. O que é isso, né? Eles olham o seguinte, a satisfação e o otimismo de cada indivíduo e a sensação de competência que cada um tem. Ou seja, você ter um bem-estar psicológico você não viver sob uma pressão constante por resultados, né, por competência. Você ter um bem-estar psicológico, você se sentir bem dentro da sua competência. Não tem aquele estresse, né, muitas vezes também, né? Exatamente. E isso tem a ver, isso vem do lado espiritual, né, de você ter um tempo para fazer uma meditação, que é uma coisa muito forte no budismo. Que aliás foi, né, trazida por Siddhartha Gautama, o Buda, muito tempo atrás, né? O segundo indicador é saúde. Então o que é a saúde? Os indicadores e políticas de saúde que se cria no país. Uhum. Então, quer dizer, isso também envolve atividade física. Ou seja, as pessoas têm que ter um desenvolvimento físico, você vê aí também, né? Um lado espiritual, que é o yoga. Sim. O yoga é uma atividade física das mais completas, né? Já também trazida por Siddhartha Gautama há muito tempo. Uhum. Então, tem um indicador de saúde. O terceiro item é gerenciamento equilibrado do tempo. E aí o que me chama a atenção é uma frase que eu vi num restaurante lá no Butão, que dizia o seguinte, né? Traduzindo no português, dinheiro é importante, desde que a sua busca não comprometa horas de sono, lazer e convívio familiar. Ou seja, fazer o clean aí do cofrinho, mas você não esquecer que você precisa ter também qualidade de vida, socialização, lazer, né? Tudo isso faz parte do gerenciamento do tempo. Olha a questão do equilíbrio aí, né? De você buscar remuneração, dinheiro, mas sem deixar que as outras pernas são importantes. Porque também não adianta você ficar ganhando dinheiro e também não aproveitar o tempo, né? Exatamente. O Dalai Lama fala, né, que os homens gastam a saúde para ganhar dinheiro e depois gastam o dinheiro para recuperar a saúde, né? E vive a vida pensando no futuro e esquece do presente. E então, acaba não vivendo nunca. Não vivendo nada, né? O quarto item do FIB é a vitalidade comunitária, ou seja, fortalecer o aspecto cultural e da convivência das comunidades, né? O Butão é um país muito pequeno, um país Paro, que é a capital, sei lá, Paro, aliás, o Butão tem um semáforo só no país inteiro, né?
único semáforo. Porque então não tem muitos carros. Não tem muito carro e, além disso, as pessoas têm bom senso e educação, né? Então não tem um desespero de querer um passar na frente do outro. Então tem os dois aspectos, claro. Mas eu acho que um pouco também é muito mais desse lado mais calmo da vida, né? De não ter essa pressa louca de querer passar na frente dos outros. Então, vitalidade comunitária é o quarto. Depois eles colocam a educação. E aí entra a educação oferecida pelo governo, é claro, e também a participação familiar na formação do indivíduo, né? Então, isso é um ponto importante. O sexto ponto é acesso à cultura. E o que é acesso à cultura? É valorização da cultura do país. Se você perguntar hoje para uma criança no Brasil se ela prefere uma cantiga de roda ou um super-herói de algum filme americano. Né? Então, quer dizer, é uma invasão cultural, né? A gente abre mão da nossa cultura em prol de uma cultura dominante, né? Eu não tenho muito o que fazer em relação a isso, porque se for buscar na origem da evolução humana, né? O Homo sapiens só está aí porque, em algum momento, ou ele miscigenou com os outros, ou ele matou os outros e ficou só ele, né? Então, sempre tem a cultura dominante querendo tomar conta. Mas a história é contada pelos vitoriosos, já dizem, né? Se os vitoriosos, de alguma forma, fizeram a parte deles, sim. Infelizmente a gente... exatamente, né? A consequência é o que está aí, né? Mas é interessante você ressaltar esse aspecto de preservar a sua própria cultura. A vestimenta dos butaneses é uma coisa muito interessante, né? A roupa que eles usam é um negócio muito bacana. E aí entra também, né, a discriminação por conta de religião, gênero, ou seja, tudo isso está abarcado aqui no que tange a cultura. O sétimo, né? Resiliência ambiental, ou seja, qualidade da água, do ar, do solo, né? Preservar a natureza, você não contaminar um solo, contaminar uma água por conta de você buscar crescimento econômico. Então tem esse aspecto que é muito forte, reciclagem, né? Sim, de você é fundamental, né? Usar isso. O oitavo é governança. E o que é governança? É a participação do indivíduo em cobrar do governo honestidade, transparência, né? E pontos aí, um judiciário forte, justo, né? Tudo isso. Eu fico imaginando a gente medir a governança no Brasil. Seria do jeito que está hoje, né? Uma jeito que tá hoje ainda. Embora que eu vi esses dias no índice da transparência internacional, a gente até que não está tão ruim, a gente está no meio ali do indicador. A gente está bem na frente aí de países como Rússia e alguns outros aí, né? A gente tá melhorando, né? Mas precisa melhorar muito, bastante, né? Tem um longo caminho. E o último, que é a última parte aqui do FIB, é o padrão de vida. E aí entra o econômico. Olha só que interessante, né? O econômico fica pelo último. Entendi. Por quê? Porque é claro que é importante o desenvolvimento econômico, né? As pessoas precisam ter renda, né? Para se manter, enfim. Mas ele é a consequência de tudo isso aqui bem trabalhado, o econômico vem para complementar, né? Não o princípio, né? Exatamente. E é muito interessante porque ele é o último índice, porque é esse viés, né? De olhar para o ser humano primeiro, depois olhar para o desenvolvimento econômico, né? Diferente do que o Donald Trump está fazendo aí, né? Que está lá sentado num pote de dinheiro, né? A maioria dele conseguida através de trapaçagem que ele, né? De trapaças que ele fez com os outros, calote que ele deu no próprio Estado americano, enfim, tá lá pobre de rico e tá nem aí pro mundo, né? Fazendo as suas barbaridades. Enfim, é um ser humano ótimo, né? Essa pessoa. Enfim, e aí, então o que é isso então do PIB? Ele vem para você não separar as coisas, né? Você pensar em desenvolvimento econômico, respeitar a religião, cultura, tudo isso, e desenvolver o ser humano na sua essência, né? Então esse acho que é o grande ponto. E o que é mais legal é que as pessoas falam assim, mas o Butão então é ótimo. Não, é bem pobre, é um país muito pobre, né? Renda per capita é bastante complicada, enfim. Mas o que eu acho legal é que quando um governo coloca isso como sendo pauta, isso começa a ganhar corpo. Então, assim, para você só melhora o que você mede. Não tem como você melhorar uma coisa que você nunca mediu, né? Sem dúvida. Se eu quero emagrecer, eu preciso ir na balança. Quantos quilos eu quero perder? Não dá para falar que eu quero emagrecer, só emagrecer. Então, acho que quando o governo coloca isso, é interessante porque chama a atenção, né? Cria-se uma agenda e você começa a monitorar esses índices para que você busque, de fato, a melhoria. E interessante é que você busca uma melhoria completa, né? 9 áreas do desenvolvimento humano, não é uma única, né? São diretrizes também, né? Quer dizer, isso é variável também, né? É a mesma coisa como o PIB, PIB também ele varia de um ano para o outro. Porque né? você vai priorizando uma coisa ou outra e tal, mas você não deixa sair da agenda, né? Acho que isso que é o bacana. E também não fica esse desespero, né? Se o PIB foi bom ou foi mal, né? Eu acho que o PIB é uma das consequências de tudo que está sendo feito, ele pode sim ou não melhorar.
chegar, né? Agora, é claro, difícil, porque o Butão é um país pequeniníssimo, né, encravado ali no Himalaia, entre China, Índia, Tibete e Nepal, então quer dizer, é pequeno, menos pessoas, é mais fácil você gerenciar também tudo isso, enfim. Né? Mas é um país que tem uma cultura milenar, né, então quer dizer, acho que também não estão aqui à toa, né. E é muito bacana porque você teve essa experiência, você teve lá e você viu também isso de perto, né. Exatamente. Emerson. Bom, você tem a frase do dia pra gente... essa concluída nesse grande FIB, né, do Butão? Sim, e aí a frase, eu vou deixar duas frases na realidade, porque uma complementa a outra, porque uma é do próprio FIB, que é a felicidade é um subproduto do esforço para se fazer alguém feliz. Ou seja, eu crio indicadores para poder desenvolver a vida em comunidade. Tá. E aí a frase que encerra aqui é a frase que está na Natureza Selvagem, que é um filme e livro, que diz o seguinte, a felicidade só é real quando compartilhada. Então não adianta bem isso mesmo. Não adianta o Donald Trump ser bilionário e deixar o resto do mundo na miséria, porque isso não vai, né, ele não pode sair na rua, vai ter medo de ser assaltado, aliás, morre de medo, né? Enfim. Não tem uma vida, né, livre, né? Exatamente. Então, temos que pensar no coletivo. E no compartilhamento, que é uma palavra aí que está muito em voga nos dias atuais. Bom, Emerson, deixe seus contatos aqui para os nossos ouvintes. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar o Inédito Viável, Facebook, Instagram, e no YouTube o canal Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às terças e quintas. É isso aí, tá bombando lá o canal Inédito Viável no YouTube lá também do Emerson. O Wesley Dias te aguarda aqui na quinta-feira, Emerson. Até quinta, Renato.